Olá, prezados amigos da advocacia. Nós estamos aqui já no final da corrida eleitoral à presidência da OAB-DF e hoje temos o prazer, inclusive a gente já queria te agradecer demais, viu, Thaís Riedel, por estar aqui hoje. A gente sabe que é uma correria essa parte de corrida eleitoral, em plena sexta-feira, faltando 2 dias para o dia da campanha, para o dia da votação. Você está aqui com a gente é assim um prazer para a gente do Foco Jurídico, para o pessoal que assiste a gente aí pela internet, e a gente valoriza demais a sua presença aqui hoje. A gente sabe que você está doando um tempo seu que eu acho que toda a sua vida deve ser o tempo mais valioso de todos eles. Agora isso. Como é que está a sua expectativa aí para esses 2 dias que estão faltando, correria final? Oi, Júlio. Oi, Luiz. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui de novo, porque a gente tentou e não conseguiu, mas penso que é um momento de diálogo, é um momento de trocarmos ideias. Então, quero enaltecer também o espaço que vocês estão trazendo para a gente poder vir expor para a advocacia o que a gente pensa, né? E como tem sido aí o nosso projeto para o ABDF. Uma das coisas que é muito marcante nas suas propostas, Thaís, é o acolhimento do jovem advogado. Você tem uma veia meio assim, empreendedora, do empreendedorismo jurídico ali. Você gosta de tecnologia também, modernização. E a gente queria começar por aí, porque isso tem um pouquinho a ver com a gente. A gente ainda é jovem, eu já estou um pouquinho mais velho, mas o Luiz é bem jovem. E as propostas para a jovem advocacia, empreendedorismo jurídico, isso é muito do nosso interesse. Comenta pra gente um pouquinho assim, como você pretende acolher, educar, capacitar o jovem advogado na sua gestão? Vamos lá. A tecnologia hoje ela faz parte do nosso dia a dia, né? E a pandemia veio e intensificou algo que já vinha, a gente já sabia que viria e veio. Né? E eu tenho várias preocupações em relação a isso, porque eu vejo que a advocacia ainda está muito despreparada e desigual em termos até de estrutura para lidar com esse novo normal, não é? Que impacta diretamente o nosso dia a dia na advocacia. E aí tem vários aspectos, né? Eu, pessoalmente, eu sou advogada há 18 anos, e sou professora há 12 anos. Acabou de entregar a sua idade agora, que Quarentinha. ninguém sabia. Quarentei esse ano. Ela entregou espontaneamente, gente. E ser professora me faz também estar sempre em contato com essa advocacia iniciante, que é muito bacana, e me força também a me reinventar. Eu tive que me reinventar para dar aula online, tive que, né? Então, eu estou sempre aprendendo, isso é muito bacana. Eu sou cientista política também, mas não exerço, né? Sou na advocacia. Está exercendo na prática agora, na corrida. Não é? Vai gastar para alguma coisa essa ciência política. E sempre tive esse perfil empreendedor. Né? Quando eu entrei no meu escritório, em 2002, ainda como estagiária, meu escritório estava passando uma situação muito difícil, assim, porque a gente advoga contra o governo, né? E o governo estava, não sei se era 12 ou 14 anos sem pagar precatório do DF. Então, a gente tinha ali um volume de processo e não conseguia ter receita. E eu fui forçada a ter que estudar esses temas de gestão, coisa que a faculdade não ensina a gente, né? A gente sai da faculdade sem prática e sem especialização, sem uma série de competências que a advocacia vai exigir. A gente não sai advogado, a gente sai bacharel. E eu tive, então, que, na prática, estudar. Na época, eu descobri a FENALOC, a Feira de Administração do Escritório de São Paulo. Descobri que tinha um mundo de administração, marketing jurídico e tá. E, como tudo que eu faço, eu caí pra dentro pra estudar e tudo. Ia pra sábado, domingo pro escritório e comecei a rever, repensar. Descobri que tinha consultorias nessa área e tal, papapá. Resumo da ópera. Reinventamos o escritório e conseguimos superar aquele momento, diversifiquei para outras áreas, investimos muito em tecnologia. Então, bem antes do judiciário ser todo
eletrônico, né? Todo digitalizado. A gente já era, até por conta de um tio meu que tem essa pegada muito forte, ele intensificou muito isso. Então, a gente já tinha os processos. E tive aquele conflito de gerações, porque eu sou a terceira geração no escritório. Eu lembro meu pai falando, eu não quero saber, eu quero processo físico, eu não quero. Então, tem que trabalhar essa diferença de cultura. Então, eu fui muito treinada dentro do meu escritório para gerir. Na época, eu fui fazer Fundação Dom Cabral também, que eles têm um programa PAEX, que você tem aula teórica e prática na empresa. Então, comecei a despertar para esse mundo. E muito jovem, né? E aí, o que acontece? Os anos passaram, eu fui conselheira da Ordem durante 6 anos, na época presidi a Comissão de Direito Previdenciário, que é a minha área de mestrado também, fiz mestrado na PUC Previdenciário e agora eu sou doutoranda. E aí, quando eu fui da OAB, né, fui conselheira, também fui vice-presidente da Comissão Nacional, eu pude entender o funcionamento da Ordem. E vi que a Ordem ela tem um papel muito relevante para a advocacia. E envolve muito desse tema. Porque a Ordem ela tem que ter esse cuidado com a advocacia. Eu falo que é um trabalho para dentro e um trabalho para fora. O para dentro é esse cuidado com a advocacia, que envolve a nossa bandeira 1, que é prerrogativa, que acho que a gente pode falar daqui a pouquinho. Isso. A ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, legal, que é essa formação continuada, que eu também quero falar daqui a pouquinho dela. Ótimo. E a Caixa de Assistência, que é esse braço assistencial com cuidado. Acabou de estruturar o briefing do nosso programa aí, nos próximos 3 passos. Que é o cuidado, com a nossa família, com, né, o nosso bem-estar. E especificamente em relação aos jovens, a gente está muito animado. A gente está com um grupo de jovens de advocacia iniciante muito aguerrida, que inclusive era da gestão, não teve voz, veio pro nosso grupo e aqui está tendo todo o espaço possível. E esses advogados e advogadas fizeram um projeto muito bacana chamado Prosperar. Projeto Prosperar. O que é esse projeto Prosperar? Vai ser esse acolhimento da advocacia iniciante, que sai perdida na expectativa ali de prosperar, mas que a gente que está há mais tempo sabe que a advocacia tem uma plantação e uma colheita e às vezes esse caminho é árduo e você acaba desistindo da profissão. É o que eu tenho visto. Eu tenho andado o Distrito Federal todo e infelizmente vários colegas estão desistindo de advogar porque não tem conseguido lugar no mercado de Brasília. O DF, onde tem a maior quantidade per capita de advogado por habitante. Então, é um problema de mercado grave. Então, como é que vai ser esse projeto prosperar? Assim que entregar a carteira, e nós vamos fazer também uma ajuda no primeiro token, certificado, né, que são ferramentas, a gente já vai chamar como se fosse essa formação jurídica, né, como se fosse uma residência. E ali a gente vai ter os módulos com as seguintes competências, a depender do perfil que a pessoa quiser. Então, nós vamos ter o projeto Jovem Professor, se ele quiser se aperfeiçoar nessa parte acadêmica, Jovem Empreendedor e, se ele quiser abrir o escritório dele, que aí vai ter competência de gestão, fazer parceria com o Sebrae, empreendedorismo, tudo isso que a gente tem que saber. E se ele quiser, não, eu quero advogar para outro escritório e tudo, eu vou trazer as outras competências, PJE, como lidar com publicidade, que hoje é uma realidade que a gente não sabe o que pode e o que não pode fazer, né? Como fazer um contrato, como lidar com o cliente. E a parte fim da advocacia mesmo. Isso. Né? E a parte prática. Eu já fui, inclusive, na Defensoria Pública do DF, eles têm lá um projeto muito bacana que chama Voluntários da Cidadania. E a gente já conversou que tem como fazer um convênio com a AB para essa advocacia e para a defensoria, que é uma super escola de dia a dia de prática. Dá uma resposta para a sociedade civil. E ainda também. É remunerada, baratinho, mas é. E você ainda ajuda a sociedade. Né? Então a ideia é fazer isso, inclusive vamos fazer também, que dá para aliar também, ajudar a sociedade e trazer essa prática nas delegacias da mulher, que temos as NUIAMs, que são os Núcleos de Assistência às Mulheres. Nós vamos também colocar advogados e advogadas para dar essa assistência jurídica, né, nas delegacias, no combate à violência à mulher e tudo mais. Então, tem dentro desse projeto, quando você acabar esse projeto, você vai ter ali, está super preparado, temos que subsidiar a primeira especialização, porque a advocacia está igual a medicina. Né? Se você o cliente quer o especialista. E na minha área, inclusive, e é algo que a gente tem que abrir os olhos,
Inclusive, a especialização na especialização. Da mesma forma que eu tenho o médico ortopedista, especialista em joelho direito, né? Na minha área, por exemplo, eu tenho um médico, advogado, previdenciarista, especialista em previdência privada fechada. Especialista em planejamento de cálculo. Servidor público. Planejamento na parte de benefícios, talvez, auxílios. Só faço administrativo, só faço judicial. Então, essa especialização. Ultra especialização. Já, isso aí e é o que vai te dar um diferencial no mercado de trabalho. E faz você sair dessa... Esse é o princípio do mercado, né? Quanto mais você nicha, quanto mais especialista você é, com menos pessoas você disputa aquele espaço. Você diferencia. E você está alcançando de forma incisiva e cirúrgica a pessoa que precisa daquilo. É muito mais fácil você ser conhecido dentro de um grupo. Vamos lá, você tem talvez a dificuldade para ter seu primeiro cliente, mas depois que você fez aquilo naquela área, você é específico naquilo, você acaba criando a sua rede. É aquele esquema. Entre eu ser um advogado trabalhista mais conhecido no Brasil, ou ser o advogado trabalhista para restaurantes nichado, é muito mais fácil, porque você está disputando uma área de concorrência muito menor. Que tem muito a ver com o princípio do Oceano Azul, com os princípios do marketing que a gente tem. E esses nichos de mercado, eu penso que a Ordem, aí entra a ESA, ela tem que estar atenta a isso, porque isso vai poder diversificar o nosso mercado. E eu, como educadora, e meu vice-presidente, o Dr. Pierre Tramontini, também é professor, gestor de faculdade, tem muito essa preocupação. Eu penso que nós temos que intensificar muito formação. Quanto mais a gente tiver a advocacia preparada, mais a nossa classe vai ter força. Existe uma carência muito grande, né? Porque hoje, se você quer uma preparação, eu olho aqui. O próprio Júlio passou por isso. Minha mãe, que tem 20 anos de advocacia, também é a mesma coisa. Foi se profissionalizar, foi atrás de uma escola do MP, ou uma escola da magistratura. E sempre aí você tem uma carência de escolas que superior são da advocacia mesmo. Feito por porque advogados. o advogado, ele, assim, a carência dele não é ficar aprendendo tanto assim, precedentes, jurisprudência ou decorando súmula. Isso daí é mais para quem quer fazer concurso público e seguir carreira. O advogado, existe assim um conjunto de outras aptidões e habilidades que ele precisa ter no dia a dia. A Thaís comentou muito bem. Desde você como redigir o contrato, se habilitar no processo no PJE, como fazer uma notificação para constituição, desconstituição. Existem detalhes na advocacia que não são tão comuns a outras carreiras de serviço público, de modo que a gente tem uma escola da advocacia que foca em comunicação, marketing jurídico, gestão, é importantíssimo. E uma cautela que eu acho que você colocou aí, Thaís, eu já vou engatar numa segunda perguntinha que tem a ver. É o seguinte... Por vezes, tanta modernização ou tanta tecnologia acaba também afetando a classe dos advogados menos favorecidos, porque esse excesso de tecnologias gera uma certa marginalização também. Eu acredito que eu vi isso acontecendo nesse período de pandemia. O Judiciário, o Ministério Público já tinham orçamento, já tinham investido bastante para todo mundo ir remoto. E a advocacia, a gente tem que ter cautela com isso também. Tem um processo de tradução, né, dessa tecnologia, tanto para o advogado mais idoso, né, mais velho, que tem que ter. Treinamento, exatamente. Exatamente. Nós somos aí atropelados e cada um que se vire e a Ordem não conseguiu estar junto nesse processo, capacitando, reciclando, porque nós temos também um conflito de gerações. Né? Eu tenho visto, inclusive, alguns advogados sêniores falando, cara, eu desisti de advogar. Eu não vou ficar implorando para o estagiário ficar fazendo, ele não sei fazer. Né? Então, assim, a gente tem um conflito de gerações e temos uma desigualdade na advocacia, né? Porque a gente tem advogados que não têm condição de ter um escritório, que inclusive usavam as salas da ordem, né, para poder advogar, com os tribunais fechados, ficaram sem, né, sem uma estrutura para poder botar testemunha, para poder botar numa audiência virtual. Né? E a ordem não foi capaz de criar alternativas para isso. A gente teve inclusive uma advogada que contou para o Pierre, ele me contou, eu fiquei muito assim, sentida, ela contando que na época do auge da pandemia, que estava todo mundo recluso, tudo, ela mora numa kitnet e foi fazer um ato, né, jurídico, foi ouvir um preso, né, foi ter uma audiência com o preso e tem que ser sob sigilo, não podia ter ninguém na sala e tal, e o marido passou atrás. E aí
encerraram, né? E tiraram foto, gravaram, mandaram para a OAB. E aí ela foi suspensa pelo TED 3 meses de trabalhar. Nossa. E ela falou, gente, mas eu não tinha como. Eu estava em casa, meu marido passou, né? Não tinha outra situação numa kitnet. E eu sustento a minha família. E agora eu vou ficar 3 meses sem ter o meu sustento, que é a advocacia. Né? Então, a gente tem que ter uma OAB parceira. Né? Um TED que seja muito mais educador e, lógico, controlando ali os limites e punindo quem realmente não tiver ética, mas tendo esse cuidado também preventivo. Né? É uma cautela para que a pessoa não seja marginalizada da própria profissão. E aí a gente tem que ter cursos rápidos também, né? De atualização, de modernização. Então eu tenho que ter tanto convênios, mestrado, doutorado, né? Pós-graduações, estrito e lato, né? Mas eu também tenho que ter cursos de atualização rápidos. E vou dar um exemplo que me chamou muita atenção. Ano passado, no auge da pandemia, eu fiz um curso online lá no escritório com uma professora que estava fazendo atualização de RESP e RR, cursos, né, tribunais superiores. E a gente sabe que os tribunais superiores já estão usando inteligência artificial. O algoritmo, nós temos o Vitor. Tem o Vitor, o Sócrates, né? Cada um tem o seu. E daí, na aula, ela estava ensinando a gente quais palavras que você pode ou não pode colocar, a ordem dos parágrafos, que a máquina vai ou não eliminar o seu recurso. Uma capacitação em se adapta inteligência à máquina. Do que Primeiro, o judiciário se adapta uma às inteligência prerrogativas. artificial analisando nosso processo. Isso é bom? Isso é ruim? A gente está discutindo isso? Há na advocacia uma equiparação de armas em relação a isso? Porque eu posso ter a AGU, que já tem inteligência artificial, eu posso ter um grande escritório, mas eu vou ter lá na ponta um advogado que não vai ter. E aí eu vou ter um escritório que aperta um botão, tem a jurimetria, a análise toda pronta de todos os tribunais, se vale ou não vale a pena entrar com aquela ação, a jurisprudência, e o outro vai ficar lá horas tentando. Então, até porque o serviço de jurimetria não é acessível. Se você for por exemplo, quero ter um pela OAB, vai ser a Maria, porque só homem, vai ser mulher, vai ser a Maria, para que a gente possa ter à disposição também da advocacia dentro do espaço democrático e penso que soluções como essas, dentro de cursos de capacitação, reciclagem e tal, é preparar a advocacia para o futuro que já chegou. Já chegou. E a ordem não tem sido moderna nesse ponto. Não tem. E a gente não pode ignorar que assim, o discurso da tecnologia é muito bonito. Então todo mundo abraça e fala, não, porque a tecnologia vem, é bom para todo mundo. Inclusive somos entusiastas. Só que a gente... eu sou entusiasta, mas eu acho que eu acredito que a própria Thaís também seja, até pela formação dela no Dom Cabral. Então, assim, empreendedorismo é legal, a gente entende, mas e a cautela que tem que ter com os demais advogados? Por exemplo, ela colocou aqui uma preocupação grande. A administração pública tem um mega orçamento que ela já está investindo em projetos como esse há alguns anos. É coisa de milhões aqui, milhões ali para fazer um algoritmo desse rodar. E a ordem, a gente está ignorando isso como se não existisse em algum momento. Estamos atrasados. Nós muito estamos atrasados nessa atrasados. corrida. É isso que Muito eu falo. atrasados, como estamos atrasados na questão da publicidade, estamos atrasados. E é ruim porque, assim, as redes sociais é um grande espaço democrático. É onde a gente pode mostrar conteúdo, que inclusive ajuda a população. Porque o conteúdo informativo é plenamente viável e útil, né? Nós temos um país extremamente desigual. As pessoas, nem o Estado cumpre a lei. Né? Agora mesmo, precatório ainda querem dar o calote. Então, a gente tem, sim, muito a contribuir. Eu digo sempre, nas minhas palestras, onde que a advocacia sempre foi protagonista dos avanços civilizatórios. Somos nós que criamos as soluções, que nos colocamos diante das injustiças, que nos colocamos... Né? O atual presidente, inclusive, fala assim, a advocacia é o cinto de segurança da sociedade. Fala, nós somos para-choque. Tem que Somos estar à nós frente, que colocamos tem que ser vanguardista. ali. Né? E por isso que nós temos prerrogativas. Para que a gente possa estar na linha de frente na defesa dos direitos do cidadão. E é justamente no momento de crise que a advocacia se revela essencial, protagonista, que tem que estar à frente mesmo e conduzindo, né, o resto da sociedade civil. Sim, porque a gente vive de problemas. Infelizmente, a verdade é essa.
Enquanto tiver problema, vai precisar de um advogado, não é isso? Então, esses problemas, em momentos de crise, como nós estamos agora, a pandemia, não é? Acabam nos forçando a achar soluções, porque nós temos que solucionar os problemas. Por isso que eu falo que não adianta a gente ficar aprendendo a só seguir precedente e decorando lei. O advogado ele tem que ser um estrategista, tem que ter habilidades negociais, tem que resolver, trazer soluções. E essas soluções talvez não existam, então você precisa ser criativo. Advocacia extrajudicial, mediação, arbitragem, tem tanta coisa que ainda poderia estar já anos-luz do que está. Nesse momento de crise aí, a nossa caixa de assistência, ela poderia ser maior do que é hoje? Ela se limitou a dar cesta básica, que é muito importante, né? Acho que... Mas me entristece ver que a gente ainda tem colegas que não conseguiram, né? E estão precisando disso. Eu acho que faz parte, é importante. Mas o que eu critico da Caixa, né? A Caixa, primeiro que a OAB tem tamanho. Como assim ela tem tamanho? Nós somos 47 mil advogados ativos, tem um orçamento grande. A gente tem condições, de uma forma inteligente, com pouco custo, fazer uma rede descentralizada de atendimento da advocacia. O que eu falo descentralizar? Porque a gente tem 13 subseções. Inclusive, nas eleições no dia 21, são 14 eleições ao mesmo tempo. Eu estou candidata aqui a seccional e tem 13 subseções. Quem mora, por exemplo, em Águas Claras e tem domicílio eleitoral lá, pode votar 2 vezes. O presidente de lá e o daqui. E aí, então, o projeto, que aí eu quero que seja uma marca da nossa gestão, é descentralizar ao máximo os serviços da ordem. Descentralizar e levar para as pontas. Então, a Caixa de Assistência está nas subseções. A Escola Superior de Advocacia está nas subseções. As prerrogativas estarem nas subseções. Porque aí eu vou ter a ordem próxima da advocacia. Hoje, a OAB, para a grande maioria da advocacia, é algo longe. É algo distante, que eu nem lembro que ela existe. Fico indignada que eu tenho que pagar minha anuidade e não tenho retorno nenhum. E o dia que eu preciso, não tenho um atendimento eficiente. Então, a gente precisa inverter isso. A gente precisa trazer a advocacia para a ordem. E isso significa levar a ordem até a advocacia também. Então, o nosso projeto, inclusive, eu estou criando uma diretoria específica só para fazer esse trabalho de descentralizar nas subseções. Estou criando uma diretoria de subseções, onde tem ali cerca de 30% a 40% da nossa advocacia nas subseções no DF. Aí, uma pergunta que eu queria te fazer, Thaís, é a respeito assim, de como fortalecer o orçamento das subseções também, para que elas possam, de certa forma, serem valorizadas e serem úteis também nessas pontas. Como Perfeito, que aí eu posso explicar um pouco melhor. Essa descentralização também envolve uma descentralização orçamentária, tá? E isso também não é inventar roda. Tá. É fazer o que já existe em outros estados. Estados, inclusive, muito mais complexos que o nosso, como Minas, que tem 200 subseções, São Paulo, né? O que acontece? Por exemplo, Taguatinga. Taguatinga tem lá 4.500 advogados, certo? O que ela traz de anuidade para a OAB? Eu tenho que voltar proporcionalmente para a advocacia de lá. E hoje isso não acontece. Hoje não, fica tudo aqui. O presidente Délio fala, eu criei os duodécimos, que é uma forma de repassar valores para as subseções poderem fazer. Sabe qual que é o valor maior de duodécimo que quem recebe a Taguatinga que é maior? R$2.000 por mês. Sim, mas aí com R$2.000 não é possível fazer uma subseção. O que acontece hoje? Paga a conta da subseção, paga funcionário, paga o dia a dia, mas não tem autonomia para fazer nada. Aí o que acontece? Você tem que ficar aqui pedindo para a seccional, implorando as coisas. Sendo que você foi eleito lá em Taguatinga pela advocacia local para você fazer coisas. Então, isso é muito ruim. Eu digo até por experiência própria. Na última eleição, eu fui candidata a vice-presidente, né? A gente perdeu por 248 votos. Só que a gente ganhou em 8 subseções. E as subseções não tinham autonomia. E elas tinham um tratamento diferente das outras 3, porque não tinha essa autonomia. Então, isso é algo que eu quero mudar, porque vai ser para sempre. Porque a gente tem que dar, inclusive, essa autonomia para quem foi eleito para isso. É claro que nós vamos fazer em parceria, temos realidades distintas, às vezes uma subseção vai precisar pontualmente de alguma questão, etc. E nós vamos cobrar também
o efetivo gasto disso, o controle e tudo mais. Mas não é inventar a roda, é fazer o que já tem e que é super correto e vai ao encontro de uma boa gestão. Porque eu vou conseguir levar para a ponta, não é? E valorizar a advocacia local. Né? Eu quero que a advocacia de Taguatinga, a advocacia de Águas Claras, de Ceilândia, ela possa ser contratada pelos clientes ali, não precisa vir aqui no plano para contratar alguém, porque eu tenho advogados experientes, valorosos, que vai ter ESA lá e vai ter todo o serviço lá. A próxima caixa de assistência, eu tenho que fazer convênios com escolas, eu sou mãe, eu sei como é que é pesado essa coisa do dia a dia, filho, menino, conta para pagar. Você poder ter convênio com escolas. Algo que a gente começou a fazer na época, o Ricardo Pérez, que era o nosso presidente da Caixa. Não sei se vocês já usaram desconto em farmácia. Tudo já, no farmácia. Foi na época que a gente era no conselho, a gente começou a fazer essa rede. De farmácia, teve um programa que eu já me recordo de ter usado, que funciona bem também. Desconto... passagens aéreas. Aí você pode criar sala de aeroporto, 1000 situações. Porque a ordem, como você falou, tem grande. Tamanho. Tem tamanho. Entendeu? Então, nem e aí tudo a sua precisa anuidade entrar com dinheiro. Tem aí coisa que precisa entrar mais com nome. Com a ideia, com o volume. Porque aí a advocacia vai ver valor imediato naquilo que ela está pagando de anuidade. Porque ela vai ver trabalho, vai ver serviço. É isso que a gente tem que fazer. Thaís, eu acredito assim, que a gente não pode encerrar o nosso bate-papo aqui de jeito nenhum sem a gente falar um pouquinho de prerrogativas. Perfeito. Né? As audiências virtuais, essa modernização, acabou sendo, de certa forma, curioso, porque tudo estava sendo gravado. E aí a gente acabou tendo aí um certo show de horrores, que quem é do dia a dia da advocacia mesmo já sabia que era assim. Algumas atrocidades que acontecem em sessão de tribunal, audiência, só que agora estava tudo gravado. E aí, na sua gestão, nas suas propostas, como que você entende que isso foi encarado nesse momento de pandemia e em relação à comissão de prerrogativas? Qual que é a sua proposta para a comissão de prerrogativas? Antes mesmo da Thaís falar, eu vi até que vocês tiveram uma iniciativa muito legal, que foi da promoção de uma manifestação, né? Para que os juízes aparecessem, né? Que é uma situação que pessoalmente os advogados. Que também, lamentavelmente a a gente advocacia está passando. De balcão virtual, né? Isso é ruim, né? Na verdade, assim, vamos lá. Primeiro que prerrogativa é básico. Tem que ser um investimento maior em termos de... Porque é a nossa ferramenta de trabalho. Né? Então, hoje eu tenho muito poucos procuradores contratados para isso. Então, eu tenho que ampliar e diversificar e colocar procuradores nas subseções para ser rápido. Porque, por exemplo, ontem um advogado falou assim, eu estava no Detran, precisei da prerrogativa, manda um e-mail que eu vou ver, que não adianta, já era. Então, eu tenho que ter uma prerrogativa que seja eficiente, rápida e diligente. Então, primeiro eu tenho que ter na formação da advocacia já prerrogativa, ela saber se defender. Ponto 1. Depois, preventivo. Então, eu vou fazer os fóruns interinstitucionais, que são espaços de diálogos em todos os tribunais, certo? E tentar já conversar. Como ontem, eu fui no TJ, falei com o presidente do tribunal, fruto da nossa manifestação. Ele já me mostrou que está no cronograma de trabalho para voltar, não é? Ou seja, ir para cima mesmo, mostrar o que a advocacia precisa. Nós verificamos que tem alguns atos processuais que a advocacia está gostando, que seja remoto, e o que for bom a gente vai manter. O que for bom mantém, mas como você falou, se fica difícil para um ou outro advogado, ele precisa ter a alternativa. Quem vai escolher somos nós, porque são direitos nossos. Né? Então, se eu vou ser atendida virtualmente ou presencialmente, eu tenho que escolher. Isso tem a ver com a plenitude de defesa, a plenitude do exercício da advocacia, o acesso. E o acesso. Então, não tem condições de... Tudo está aberto, restaurante, escola, tudo, os tribunais fechados. A gente tem ali toda uma sociedade que precisa desse atendimento, que às vezes não tem condições nem tecnologia para isso. Nós estamos num país de terceiro mundo. Então, nós temos que abrir as portas com todo o cuidado, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um trabalho preventivo em relação a essas prerrogativas. Assumindo, já vou em todas as delegacias, já vou criar canais de comunicação, ouvidoria, transparência, o máximo. E aquilo que tem uma procuradoria eficiente, rápida, local, investir nisso, móvel, rápida, e uma virtual.
Porque se eu estou numa audiência e tem uma violação de prerrogativa online, o que eu faço? Quando é presencial, a gente para tudo, espera, chamei o AB, aquele pau, aquela confusão, vou te prender, vou também. Agora, se eu tô online, o que acontece? Isso já aconteceu comigo. Corta o microfone e já era. Então, a gente vai criar o botão do pânico. Vai ser um aplicativo que a gente vai ter um botão do pânico, que tanto vai avisar toda a advocacia em volta que está tendo uma violação, como também vai direto à prerrogativa e já vai entrar. Eu tenho que entrar na audiência. Tem que conseguir ter acesso. Até porque, de acordo com o nosso Código de Processo Civil, a audiência é um ato solene e público. Né? Exatamente. Então, eu tenho que ter... Ou seja, nós vamos ter que ter soluções criativas para que eu consiga também atender virtualmente. Né? Então, a gente vai fazer esse botão do pânico. Assim como a gente também quer ter um... Botão do pânico. Assim como a gente também vai Você ter é um usuário, pode aderir. Assim como a gente vai ter também um aplicativo de gestão colaborativa, que já é usado em vários municípios, municípios menores, que tem até 40 mil habitantes, que é o nosso caso, 47 mil, que é o seguinte, tá acontecendo tal problema em tal vara, já manda no aplicativo, o estudante já vai ser redistribuído, já vai ser encaminhado. Ou seja, a gente quer essa ordem portas abertas, que a advocacia esteja participando, que elas estejam nas comissões temáticas, são mais de 100 comissões temáticas, que tem que entrar quem quiser, porque hoje você tem que mandar currículo para ver se aprova. Não, é um trabalho voluntário. Quanto mais advogados e advogadas estiverem dentro das comissões, mais forte a ordem fica. Né? Tem que ir nas audiências públicas, sim. Hoje a Câmara Legislativa fala, Thaís, ninguém vem aqui da OAB, porque a gente tem que mostrar para a sociedade as nossas notas técnicas, os pareceres, está no Congresso, está em todas as discussões que envolvam a advocacia, né? A Comissão de Assuntos Legislativos fortes, ou seja, nós temos que puxar a advocacia para dentro da ordem, dar espaço, dar voz, e quando precisar, estar junto ali nas brigas. Né? A gente vai tentar sempre o diálogo institucional, mas quando não tiver esse cumprimento, nós vamos para o CNJ, nós vamos para cima, porque a advocacia tem que se fazer respeitada. O nosso movimento pré-campanha até foi respeito é a ordem, que é exatamente esse sentimento que a gente tem que a advocacia tem sido cada vez mais desrespeitada, menos valorizada. Então, o nosso objetivo é essa união da advocacia, esse fortalecimento da advocacia, né, individual e coletivo, porque a gente precisa ainda, a sociedade precisa muito da gente. E a gente tem um papel fundamental, aí não é à toa que nós somos essenciais à administração e à justiça. Então, é ter essa ação, essa proatividade. Quem me conhece sabe que eu sou assim, eu sou de fazer, sou até meio ousada mesmo, eu tô falando, não vai dar sim. E acho que é essa garra que a gente tem que ter, com muito respeito, com muito cuidado, ter planejamento estratégico. Nós vamos instalar um sistema de integridade e compliance na ordem, porque a gente tem que ser exemplo de transparência, sustentabilidade. Né? Então, a ordem ela é esse farol para a sociedade. Nós temos que ser um grande espaço de diálogo democrático, onde as religiões possam conversar, onde as diferentes visões possam ser discutidas, sempre de uma forma apartidária, né? Mas muito presente, que foi o nosso juramento. Nós juramos defender a democracia, né? As garantias constitucionais. Então, eu penso que a ordem se apequenou no seu papel institucional. E está distante da advocacia, abandonou a advocacia. O que enfraquece também os advogados individualmente. Né? Perfeito. Não posso também encerrar aqui sem fazer o seguinte comentário a respeito da peculiaridade que é a campanha à presidência, a BDF aqui, né? É uma campanha muito acirrada. Então, assim, hoje é sexta-feira, já está no final já da corrida eleitoral. A gente vai colocar esse link aqui ao vivo no YouTube. Qual que é, assim, a última palavra que você quer dar para quem acompanha, para quem ainda está em cima do muro? Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar no finalzinho, assim, dessa corrida eleitoral? Bem, eu quero agradecer muito a oportunidade, todos que estão nos assistindo. Dia 21, que é domingo agora, teremos eleições eletrônicas. Mesmo se você atualizou ou não o seu cadastro, você pode votar, só não vai poder votar quem não estiver adimplente. A gente tentou que pudesse, mas não conseguimos. Até porque estava num período de pandemia, ou seja, tem advogados que estavam com dificuldade de faturamento. Chega de mais ou menos 30%, muita gente. Mas terão 4 pontos de apoio para quem não conseguir fazer no celular. Um no IDP, que é na 607 Sul, na subseção do Gama, na subseção de Sobradinho, na subseção de Taguatinga.
A gente pede que a advocacia venha votar. É muito importante. Venha conhecer as nossas ideias. Nossa chapa é Você na Ordem, número 61, que é o DDD de Brasília, que foi exatamente uma homenagem à advocacia do Distrito Federal. Então, dia 21, vote 61. Se você quer mudar essa realidade que nós temos hoje, de uma ordem ausente, distante, vote conosco. Nas pesquisas, nós somos da oposição, a única que tem chance de ganhar da situação. Então, é importante, se você não está satisfeito, que nos dê esse voto de confiança. Eu estarei lá os próximos 3 anos, me dedicando integralmente, porque não irei para a reeleição, fiz uma escritura pública registrada em cartório, para que todos tenham certeza que não irei para a reeleição, como o atual presidente está fazendo. Falou que não ia, mas está indo. E depois passarei para outras pessoas, porque a nossa instituição é democrática e a gente tem ali um trabalho voluntário. Deixarei ali minha marca e, com muito carinho, né, farei o meu melhor, né, e me colocando à disposição. Acho que a gente está aqui para isso, para trabalhar para o próximo, e é esse o meu sentimento. Mas isso só é possível se eu tiver você na ordem, vocês conosco. É esse o convite que a gente faz. Excelente. Então fica aí o último recado da doutora Thaís Riedel. Thaís, a gente do Foco Jurídico se sente assim extremamente honrado por você estar aqui hoje, dedicando esse seu tempo que a gente sabe que é extremamente valioso. Boa sorte, viu? Obrigada, estamos juntos.